Olá, boa noite. Estamos ao vivo na sede da AG no Rio de Janeiro para mais um live sobre o Programa Internacional Trainee AG 2017. Hoje vamos conversar com o PMO de Excelência Organizacional Pedro Henrique Costa e com a analista de desenvolvimento de óleo e gás Laís Elajouzi. Eles vão responder suas dúvidas sobre a carreira na AG e dúvidas gerais sobre o programa. Boa noite, Pedro. Boa noite, Laís. Boa noite. Boa noite, pessoal. Fale um pouquinho de vocês aqui na AG, a carreira de vocês, como começaram. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Laís Elajouzi. Eu fui trainee da última turma. Eu sei o que vocês estão passando agora, então façam perguntas. Assim que eu acabei meu programa de trainee, eu fui trabalhar como desenvolvedora de negócios na área de óleo e gás e é onde eu estou agora. O programa foi muito enriquecedor para mim, eu estou adorando e é isso, estamos aqui disponíveis. Bom, boa noite, meu nome é Pedro Henrique Bogado, eu sou da turma de 2014, um ano antes da Laís. No meu primeiro ano eu passei na operação, eu fui para uma fábrica que a gente tem no interior da Bahia de torres eólicas, depois continuei na operação, fui para São Paulo em outra obra que a gente tem lá de saneamento e agora eu sou PMO da área de excelência organizacional e estou atuando na dimensão de suprimentos. Bom, eu espero que a gente consiga esclarecer, né? Hoje o tema é carreiras, sei que vocês enviaram muitas perguntas, na minha época de trainee eu assistia muito os lives, então acho que o primeiro passo é vocês estarem interessados e conectados, acho que isso é um grande passo já para o sucesso no decorrer aí do processo seletivo e espero que a gente ajude vocês aí respondendo as perguntas. Isso aí, lembramos que as inscrições estão abertas até 31 de agosto no site www.traineeag.com.br. Primeira pergunta da Ludmila Oliveira. Ela quer saber quais características imprescindíveis de um trainee da AG que ele deve possuir antes e após o início do programa. Bom, a resposta nunca é certa, não existe uma fórmula mágica. O que importa de vocês saberem é que nas últimas turmas de trainee não existe perfil certo. Cada pessoa é diferente e isso não é conversa nossa. Existem pessoas tímidas, existem pessoas expansivas, existem pessoas muito estudiosas, existem pessoas mais hands-on. Então, é um pouco clichê, mas a verdade é que vocês precisam ser vocês. A máscara cai, o programa tem várias etapas presenciais e a gente precisa sempre ser consistente e a melhor forma é sendo verdadeiro. Então, ser o que nós somos, tanto na entrevista quanto depois quando entramos na empresa, com humildade, com muita dedicação, com muita vontade de aprender, sem medo de errar, porque errar é humano e é previsível, eu acho que é a melhor fórmula. Isso. Complementando aí o que a Thaís falou, acho que o que a Laís falou, a característica, as pessoas têm características diferentes, acho que ser verdadeiro, realmente ser honesto, né, durante as entrevistas, eu acho que é um passo muito importante. E eu acho que o fit também com os nossos princípios são avaliados durante as entrevistas. Então, assim, estudem também os princípios, tentem fazer links com experiências que vocês tiveram com os nossos princípios, que isso vai ser importante aí no processo seletivo. A Fernanda Xioming pergunta se ter outra graduação ou experiências profissionais interfere na aprovação do trainee. Olha, assim, não diria que o número de graduações, né? Claro que se uma pessoa tem mais experiência acadêmica e profissional, claro que isso vai ser relevante. Mas assim, se dizer que uma pessoa tem uma graduação a mais que a outra, se isso vai ser fator decisivo para passar, eu diria que não. Acho que é muito mais a bagagem, né? As experiências que você traz, tanto acadêmicas quanto profissionais. Então, acho que o número não é relevante aí para o processo. Só complementando, no meu caso, eu não tinha experiência profissional nenhuma, absolutamente zero, e isso me causava insegurança durante o processo. A única coisa que eu tinha era um mestrado acadêmico em curso, e que eu nem sabia se eu ia concluir ou não, mas eu creio que não faça diferença. Assim como questões de perfil, a questão de formação também nunca foi um agente delimitador. Tem gente que tem muito mais, gente que tem muito menos, e o que importa mesmo é a pessoa, é quem você é. Ok, Luiz Gustavo pergunta quais seriam as principais dicas para quem quer ascender na empresa. Bom,
a empresa ela é regida por princípios. E os princípios, eles não são só bolinhas coloridas no site. A gente realmente vive a cultura da empresa. Então, para você ser a G e ter uma ascendência na G, você precisa, sobretudo, se dedicar às pessoas. Vocês vão perceber desde o processo seletivo que as pessoas aqui são muito cuidadosas, muito envolvidas. A gente é muito preocupado com o outro, com o aprendizado em geral. Então, isso é muito importante. E outro fator muito importante é cumprir com o combinado. Você tem que cumprir com a sua palavra. Principalmente essa AG que vem renovada, vem com essa vontade de construir um futuro diferente. Então a gente precisa disso, precisa de pessoas determinadas. Bom, acho que a Laís resumiu bem. Assim, também, no fim do dia você tem métricas, né? Nossa empresa tem metas por funcionário, então assim, se no fim do dia você também cumprir com todas as suas metas, é natural que você cresça com mais facilidade, né? A gente também tem um foco em resultado, obviamente. Tem uma parte toda pessoal, comportamental, como que você atinge essas metas, mas assim, no final do dia, acho que cumprir com o combinado, como a Laís falou. O Matheus pergunta que dicas vocês gostariam de ter ouvido no começo como trainee aqui na G. Bom, dicas. Acho que um dos fatores até que foram decisivos aí que eu acredito, né, para eu passar foi minha curiosidade. Eu pesquisei muito, né, assim, todos os chats que tinham, eu pesquisava muito sobre a empresa, o site, o negócio, as condições de contorno do nosso negócio. Dicas, talvez, esse bate-papo aqui que a gente está tendo, eu acho que é fundamental, conversar com pessoas que passaram por isso. Então, dicas que eu daria era assistir o máximo possível de chat como esse que a gente está fazendo e conversar com pessoas que passaram por outros processos de trainee, né? Talvez não da AG, de outras empresas, até porque assim, é importante ouvir das pessoas que passaram por essa experiência, dinâmica, entrevistas, tem algumas particularidades, né? Claro que a gente tem, cada programa tem as suas características, mas tem similaridades também com outros programas, então acho que é isso, por aí. Perfeita a resposta, não tem como agregar. O Thiago Santos pergunta para o Pedro: como é o dia a dia como PMO de excelência organizacional? Bom, o dia a dia muito puxado, a gente está hoje atuando num projeto muito grande que envolve toda a organização, tanto as unidades de negócio aqui do Brasil como do exterior. O dia a dia é nivelar as informações, até porque a gente está mudando alguns padrões da empresa, melhorando o processo, isso envolve uma série de pessoas e é como que a gente consegue mudar isso da melhor maneira possível, ouvindo a opinião de todos, né? Eu acho que a maior dificuldade nossa é essa, né? É conseguir que a gente mude para melhor em consenso, envolvendo o maior número de pessoas possível. Então, meu dia a dia é muito isso, é alinhamento, é conversar com pessoas que têm capacidade técnica daquele assunto em especial que eu estou resolvendo, tentar entender a dificuldade e melhorar os processos, hoje em especial na área de suprimentos. Bom, para quem chegou agora, estamos ao vivo aqui com os dois ex-trainees, Pedro Henrique e Laís Elajouzi, conversando sobre o Programa Internacional Trainee AG 2017. Hoje o assunto é carreiras. E nesse assunto o Bruno pede para vocês contarem para a gente um desafio, um momento de dificuldade que tiveram aqui na AG, que tiveram que superar. Difícil essa, Essa é difícil. Caramba. Bom, posso começar? Então. Por favor. Vamos lá. Eu acho que o maior desafio é o que eu estou enfrentando hoje, né? Que eu acho que é muito bom. O tempo está passando e os desafios estão sendo maiores. Essa atuação na área de suprimentos, né, como toda a companhia, em especial a área de supply chain, é um assunto espinhoso que envolve muitas pessoas, então acho que esse é o maior desafio. E a outra é a dificuldade, né? Bom, a maior dificuldade, eu em especial fui um dos trainees que mais trocou de área, né, desde que entrou. Logo no início eu tive que ir e não planejado, né? Eu tive que ir para o interior da Bahia, numa planta que a gente tem, como eu falei anteriormente, e surgiu de maneira inesperada, e acho que interessante que a gente não consegue gerenciar todas as portas que se abrem, então isso eu encarei logo com dificuldade, né? Porque foi logo depois do programa de trainee, essa oportunidade surgiu, não era
o que eu estava esperando, o que eu estava planejando, mas assim, foi ótimo. Acho que eu não voltaria atrás. Acho que na hora que surgiu eu fiquei um pouco assustado, não era muito o que eu estava imaginando para o início da minha carreira, mas foi um momento de dificuldade que eu tive, sem dúvida, assim. Da minha parte, no meu programa de trainee, a gente passou 3 meses na obra implementando um projeto. E eu, como falei antes, não tinha nenhuma experiência profissional e durante o programa a gente tem, claro, alguns trabalhos, mas é pouca parte de hands-on, assim, de trabalho e tal. E eu fui para a obra com uma missão, com um projeto que era meu, sem nunca ter feito nada daquilo, implementar um projeto numa frente de trabalho com um engenheiro de obra, com um mestre de obra, com um encarregado. E assim, até o dia que eu de fato me vi fazendo as coisas de uma forma muito natural, eu pensava que eu não fosse conseguir. Mas a gente pensando que não vai conseguir, a gente vai assim mesmo. Eu acho que isso faz parte do perfil do trainee que a empresa busca. Com medo ou sem medo tem que ir. Foi o caso do Bogado, o meu caso, e dá certo, e a experiência é sempre muito enriquecedora. Ok, a Sabrina Mendes pergunta como funciona a escolha da área em que o trainee vai atuar. Por que essa escolha é feita e se tem alguma orientação nesse aspecto? Olha, a gente veio evoluindo, né, ao longo dos anos nesse aspecto, né? Hoje a gente vê as áreas primeiro que tem oportunidade, né, para os trainees, então, e tenta fazer um match, né, entre essas vagas que a gente tem disponíveis e a vontade do trainee. O que eu acho muito interessante aqui do programa da Andrade Gutierrez é que a gente dá a oportunidade, né, do trainee escolher, né? Então, assim, a gente dentre as opções disponíveis, né, o trainee indicar, né? Não diria indicar onde ele gostaria de atuar. Eu acho isso muito importante. É claro que é feito um match, tem a área de gestão, entrevista os trainees, fala com as áreas de apoio, vê o perfil que seria mais adequado para a área, mas acho que esse é um diferencial do nosso programa, né? De dar a oportunidade da gente indicar as áreas que gostaria no final do programa. E ao longo do programa dá a oportunidade também da gente fazer uma autorreflexão, ter um momento aí de entender o que é para a carreira, porque no início do programa a gente tem um pensamento do que vai ser o nosso futuro e ao longo do programa algumas pessoas mudam aí os caminhos. E é muito importante também colocar que a gente tem essa indicação que se chama alocação na área fim. E tem um executivo aqui da empresa, chamado Paulo Guedes, que ensinou uma coisa pra gente que é muito importante. Que, na verdade, a gente não está indicando a área fim, a gente está indicando a área início. E o Pedro está aqui para provar que o que ele indicou não foi nada disso, ele teve várias oportunidades. Então, assim, a gente consegue sim indicar, às vezes a gente consegue o que a gente acha que quer, mas a gente não sabe de nada, assim. A gente tem que estar, de novo, disposto. Isso. Assim, só complementando aqui o que a Laís falou, essas vagas, né, como eu falei anteriormente, elas surgem na medida da necessidade da empresa. Então, isso varia de ano a ano, né? A gente não, por exemplo, hoje a gente não tem, né, Laís, o conhecimento de quais vagas vão abrir para o próximo ano. Talvez isso mude também, isso é muito dinâmico. Então, muito, de verdade. Estejam preparados também para algumas mudanças. Fale um pouquinho sobre o job rotation de vocês, quais países visitaram, quais obras, como é que foi essa experiência cultural, assim? Bom, durante meu job, eu fui para Venezuela, fui para Portugal, né, que é a nossa sede Europa, Ásia e África, e fui para Guiné Equatorial. E a experiência, gente, é assim, indescritível. Você está na Guiné Equatorial, viver aquele país, é um choque cultural imenso. Eu costumo dizer que foi a semana mais comprida da minha vida. Você realmente tem assim um encontro com você mesmo, você se dá conta de várias coisas, para muito além do trabalho, tá? É muito interessante ver como as pessoas fazem as coisas acontecerem no meio do absolutamente lugar nenhum, entre o nada e o lugar nenhum mesmo. É muito legal. E por outro lado, ver na Venezuela, assim, obras absurdas e o contraste com a política, o contraste com a ditadura, vamos dizer assim. Então, foi muito interessante, foi muito legal. Eu fui para o Peru, né? Na América Latina eu fui para o Peru e também fui para a Guiné Equatorial na África e conheci a gente passa também, né, Laís, pelo nosso escritório em Lisboa, né, que é a sede a head office do unidade de negócio Europa, África e Ásia. Assim, eu acho que outro diferencial do nosso programa é ser um programa, dar essa oportunidade, né, a gente conhecer outros países e mais do que isso,
como fazer negócios, né, em outro país. No nosso caso, a gente foi para obras, né, foi para operação, e a gente vê que, dependendo do país, as condições de contorno mudam muito. Sim. E é muito bom você ter essa perspectiva de atuar em condições diferentes. Um exemplo, na África, tem todas as dificuldades, né, de logística, algumas dificuldades políticas. Na Europa são outras condições, na América do Sul, na própria América do Sul muda até de estado no Brasil, que dirá de países, né, a gente indo para outro país. Um pouco da cultura também, né, como que é a relação de trabalho, eu tinha muita curiosidade. Sim. Na época do programa de como que seria essa relação de trabalho no exterior, né, as diferenças daqui para o Brasil, culturais, como que isso impacta na vida no dia a dia profissional. Eu acho que você, como executivo no futuro, eu acho importante você ter essa percepção e habilidade de saber como lidar com as situações em outras culturas, né? Então é uma perspectiva interessante. O Leonardo Medeiros pergunta se é possível que um trainee ingresse e atue diretamente na área de engenharia em projetos de engenharia, da concepção à execução. Posso responder essa? Eu acho que é um pouco do que eu falei anteriormente, assim, das vagas que surgem dependem da demanda da empresa e desse match depois entre as vagas que surgem, entre essa indicação do trainee. Se a gente tiver oportunidade nas áreas de engenharia técnica, né, que foi comentado, e da execução na obra, né, uma vaga na operação, sem dúvida, não há restrições. Basta ter a oportunidade e ter o desejo do trainee e esse match for feito. Se esse match acontecer entre a área fim e o trainee, não há restrições. A Gisele Rocha pergunta qual é o equilíbrio assim, que há entre a prática e o aprendizado teórico enquanto na fase de trainee de vocês, né? É mais hands-on, mais teórico? Quando vocês aprendem, observam, quando vocês fazem de verdade? Como é que é isso? Olha, o aprendizado é super intenso. Há quem diga que é um MBA, que você faz em 10 meses. E na minha parte, que não tinha nenhuma experiência, que honestamente eu não entendia nada de negócio, sabia nada de obra, nada de absolutamente nada. E pra mim, eu dei um salto exponencial. Então, a parte do aprendizado eu aprendi muito. E a parte do trabalho também. Eu acho que é muito inerente à entrega de cada trainee, o quanto se aprende e também o quanto se trabalha. Trabalho tem. O trabalho básico tem. Ele não é muito de verdade na época do job rotation. Ele é muito mais intenso na obra, que é uma experiência muito legal. Mas assim, se você for atrás, se você pedir, você vai ter o trabalho que você quer. E aliás, a carga fica até um pouquinho puxada. Eu concordo muito assim, com a Laís do que ela falou do MBA, né? Eu acho que é muito um MBA on the job. On the job. O programa vem evoluindo, assim, a gente até fez esse ano uma reunião com ex-trainees para tentar melhorar o programa, o que a gente achava que poderia ser ajustado, então ele está em constante evolução. Eu não tenho dúvida de que o programa que vocês vão encontrar ano que vem vai ser muito melhor do que o da Laís, e o da Laís foi muito melhor do que o meu. Acho que ainda bem que a gente vem evoluindo. Hoje, a turma desse ano, por exemplo, está tendo a oportunidade de estar na operação desenvolvendo projetos muito mais estruturados do que na época que eu fui. Eu acho que isso é um salto que a gente deu muito grande. Eles estão 3 meses na operação desenvolvendo projetos na área de excelência operacional, melhorando processos, com treinamento, com coaching. Enfim, isso eu acho um ganho muito grande. E as áreas também, as áreas de apoio, as unidades de negócio, vêm se preparando cada vez mais para receber os trainees e usar essa passagem dos trainees a favor da área, né? Ver as demandas que a área tem e como que se encaixa o trainee ali naquelas semanas que eles vão passar nas áreas, como que podem contribuir no dia a dia, né? Entrar um pouco na rotina mesmo da área. Então eu acho que a gente tem melhorado muito e está cada vez mais hands-on, muito por nossas ajustes que a gente tem feito em conjunto com a gente gestão ao longo dos programas. Bom, estamos aqui ao vivo com os ex-trainees Pedro Henrique e Laís, falando sobre o Programa Internacional Trainee AG 2017. As inscrições estão abertas até o dia 31 de agosto no site www.traineeag.com.br. Pedro e Laís, está todo mundo querendo saber, perguntando, mesma pergunta. Qual vocês acham que foram, vocês têm diferente que fizeram vocês passarem? Por que vocês passaram e outros não?
O que vocês têm de especial em vocês? Nossa, vai ser difícil falar. Bom, quer comentar? Bom, eu costumo dizer que não é que a gente seja super especial e por isso que a gente passou. A gente não tem uma coisa que seja melhor do que os outros que não passaram. A gente tem uma coisa, sim, que faça mais sentido para o perfil que a empresa busca no momento em que se busca e pura e simplesmente por isso e por uma série de outros fatores que a gente está aqui. Então, não vou dizer que, eu sou ótima nisso, por isso estou aqui, pessoal, copiem. Não, não é isso. Não tem receita de bolo. Não tem. A empresa vive a cada ano um novo ciclo, novos desafios, tem novas demandas e ela vai buscar no trainee exatamente o que ela precisa. No final do dia, ela está contratando pessoas para serem parte da equipe dela. Então, assim, não sei. Eu acho assim, é claro que é esperado, assim, você foi pensar no programa de trainee, é um investimento alto, são muitas inscrições e poucos escolhidos, é esperado que essa pessoa no final, depois do programa, tenha uma performance diferenciada. Então, assim, ter atitude, ter nos dias das dinâmicas e entrevistas, respostas com profundidade, atitude, ter uma postura positiva, colaborativa durante as dinâmicas, né? Favorecer, respeitar as outras pessoas durante a dinâmica, contribuir, isso tudo é avaliado. E a profundidade das respostas, empatia conta, conhecimento do negócio. Assim, a gente que participou de algumas seleções, eu participei, eu inclusive entrevistei, agora tô lembrando que entrevistei a Laís. Responsável por eu estar aqui. Então torçam para estarem numa das comigo dinâmicas eu entrevistei a Laís. Assim, a gente consegue ver quando a pessoa se preparou, quando a pessoa estudou o negócio, quando a pessoa se aprofundou. Então, assim, se preparem, estudem o negócio, estudem as condições de contorno do negócio, se coloquem como se vocês fossem o presidente da companhia, para onde a empresa está indo, o que vocês imaginam que poderia ser melhor para a empresa, e em diversos âmbitos aí, pode ser operacional, em termos de estratégia, de negócio, porque isso vai ser cobrado nas dinâmicas, vai ser cobrado nas entrevistas, e a parte comportamental. Eu acho que é isso, não tem receita de bolo, é se preparar e sejam vocês, assim, não tem muito mistério, não. Só para concluir, concluir mesmo, né? Isso que ele falou é muito importante, você ter essa visão da estratégia, você propor alguma coisa pensando, tendo aquele espírito de dono da empresa mesmo, que é também parte parte da nossa cultura, mas sempre com a humildade. Eu, por exemplo, na minha segunda etapa, eu disse que eu tinha errado, eu pedi desculpa. Mas você foi super sincera na entrevista. Em todas as minhas etapas eu fui assim, extremamente sincera. E eu recebi feedback depois, para ajudar vocês, se isso ajuda ou não, que foi justamente a verdade que eu trouxe e a vontade que eu trouxe que me fizeram entrar aqui. Então eu coloquei mesmo na entrevista, olha, eu não tenho experiência nenhuma, eu sou um papel em branco e eu quero aprender. Se vocês buscam isso num trainee, ótimo. E foi assim. Outra coisa que eu acho muito interessante da característica, né, do nosso programa é que 100% do tempo o corpo executivo da empresa participa, né, das entrevistas, das dinâmicas. Então, assim, pessoas muito preparadas, né? A gente fez, né, dinâmicas com pessoas de alta liderança na empresa, pessoas muito preparadas, né? Assim, eles não, se vocês vierem com respostas prontas, pasteurizadas, assim, dá para perceber logo de cara. Então, isso eu acho que é um ponto importante também do nosso programa. Também temos muitas perguntas sobre o nível de inglês. Se realmente tem que ser fluente e o quanto vocês usam no dia a dia, já trabalhando na Gila. Tá. Bom, a gente é uma empresa global, né? A gente atua no mundo inteiro. Então, sem dúvidas, é importante você ter um inglês, né? O inglês afiado, porque eventualmente no dia a dia você vai ter relações com pessoas de outros países, com fornecedores do exterior, enfim, você tem... o mundo hoje está todo conectado, né? E a gente é uma empresa global com o tamanho que temos, né? Uma empresa que atua em diversas áreas, não só obra, como investimentos. Então, assim, eu acho importante sim o inglês, sem dúvida. Não só para a G, né? É importante hoje pro mundo de hoje. Corram atrás. No meu caso, desde que eu entrei na minha área, minha prospecção sempre foi em inglês e em espanhol, que não era uma língua que eu tinha.
Eu não disse que eu tinha no início, mas, como eu disse antes, a gente vai assim mesmo. E eu aprendi, eu me desenvolvi muito no espanhol agora. Eu tenho prospecção no México, na Argentina. O meu dia a dia é inglês e espanhol. Muito pouco do que eu faço é em português. O que eu faço em português é mais interno, lógico. É muito mais confortável pra gente internamente fazer reuniões em português do que em inglês. Mas sim, todo o meu dia a dia é em inglês, então estejam preparados. E não, também não, para não assustá-los, não é esperado que sejam professores de inglês, Claro. né? É que a gente consiga manter um entendimento, um diálogo, comunicação, uma leitura. Isso. É usar no dia a dia, né? De forma que você consiga usar isso de forma produtiva no trabalho. Exatamente. Que não seja um empecilho, né, para você. Tem que conseguir se fazer entender. Não precisa ter a pronúncia perfeita, isso é besteira. A gente tá aqui para fazer negócio. Então, se der pra fazer negócio com o inglês que você tiver, é perfeito. Ok, então encerramos aqui mais um live do Programa Internacional Trainee AG 2017. Em breve teremos mais uma transmissão, tirando suas dúvidas. Qualquer dúvida, entre no site www.traineeag.com.br. Boa noite a todos.